Hoje, nosso assunto em nosso canal Diatriz Espírita vai dar um enfoque na questão do inferno. O inferno cristão imitado do inferno pagão, a origem. A gente vai basear algumas pesquisas que nós fizemos, alguns livros, e também nas obras de Allan Kardec, que falam de forma assim, muito clara sobre esse assunto. A gente então procurou entender sobre fogo eterno. E viu-se que o fogo eterno é uma tradição, é histórica, vamos dizer assim, e remonta à mais alta antiguidade. E vem da crença desses antigos que acreditavam, colocavam o inferno como sendo nas entranhas da Terra. A gente tem que entender, em termos geológicos, a Terra tem um núcleo, de fogo incandescente, realmente, que dá vida, que sustenta, vamos dizer assim, a nossa Terra, em termos de equilíbrio, E o pessoal, sabendo que isso existia em função dos vulcões que surgiam, eles acreditavam então que lá nesse fundo moravam os espíritos que eram condenados, a vivenciar ali para sempre os males que eles haviam feito. Então a gente verifica que é uma tradição histórica milenar, desse assunto. E a crença então sobre isso, nos dá uma seguinte posição. A questão de acreditar nos espíritos sobreviveu ao paganismo. O paganismo está se acabando, vamos dizer assim, mas a crença nos espíritos prevaleceu. Então já começa a já dar aqui uma ideia, a ideia embrionária de que após a morte física do meu corpo, do seu corpo, vai sobreviver uma alma, ela vai levar consigo a sua bagagem, e sendo um ser, uma pessoa equilibrada, ela vai para lugares melhores, e sendo pessoa desequilibrada, automaticamente vão ser precipitados para os infernos, vamos dizer assim. Seria a morada dos condenados. A gente já começa a já dar vida à questão da existência de espíritos após a morte, mesmo que isso seja dogmático e não se discute, mas isso não infere na sobrevivência e existência do espírito após a morte. E esse conceito de inferno, ele é assim, relativo a cada religião. Cada uma religião tem lá o seu modo de pensar. A gente colocou religião, mitologia e filosofia, Cada um tem o seu modo de pensar, a gente pode assim, analisar, em termos filosóficos, que uma pessoa que está com a vida em desalinho emocionalmente, preocupada com as coisas, uma pessoa que está para baixo realmente, com baixo astral, vamos dizer assim, com a autoestima muito baixa, ela vive o inferno interior, a gente poderia também interpretar por esse ângulo a questão do inferno, mas aqui a gente vai analisar mais a questão dogmática que impera nas religiões. A gente buscou, então, na mitologia grega, a questão do Hades e do Tártaro. O Hades era o responsável pelo submundo e o Tártaro abaixo dele, mais profundo ainda, vamos dizer assim. E lá no Tártaro seriam os seres humanos, os piores que existissem, que iam para lá, certo? Eles eram arrastados para aquele local lá, para o seu suplício eterno, sem nunca ser consumido pelo fogo que lá existia. Olha que contradição, é legal para poder pensar. Buscam também, na mitologia hindu, o inferno, que dá-se o nome de Narak, certo? É para onde as pessoas que eram pecadores. E aqui o mais interessante, que ao contrário do lado grego, e que você vai ficar eternamente lá, aqui já prega a existência de você poder passar ali uma temporada, entre aspas, espiando ali, vamos dizer assim, abaixo da terra, mas depois de um tempo você poderá reencarnar, vamos dizer assim, Aí quando você vai reencarnar, você vai então ter uma reencarnação punitiva, que você pode nascer como seres inferiores, ou superiores, de acordo com seus méritos, vamos dizer assim. Então já é uma ideia legal, de saber que mesmo lá sendo condenado, você tem a chance de se recuperar, mas não dessa forma, em seres inferiores, A gente vai sempre reencarnar na linha humana, vamos dizer assim. Não tem como você reencarnar como cachorro, como minhoca, como prega lá, os hindus. A gente tem que respeitar essa crença porque ela é uma questão filosófica que sempre é analisada com o tempo. Quando você então mergulha para analisar o inferno cristão, você vai observar então que o do cristão
colocaram coisa exagerada demais, que enfiaram coisas que não existiam ali no meio, né? Se você analisar, por exemplo, a questão lá da cultura grega, você vai verificar que tinha lá a roda de Xion, o rochedo de Sísifo, mas eram suplícios individuais. Já no inferno cristão, vamos dizer assim, as tampas do caldeirão estão abertas e todos aqueles que fazem mal vão para lá. Independente de grau de punição, você vai para lá. Uma coisa bem assim, agressiva. E aqui, então, a gente começa a analisar esses dois personagens para ficar mais fácil de nós entendermos. Esse que apareceu aqui agora é o Satã, e outro aqui seria o Tártaro, ou Hades, vamos dizer assim, colocar o Tártaro aqui. E então, existia uma diferença entre eles, né? O Plutão, que seria o Tártaro, né? Ele vai governar, né? Limitado, ali. Ele se limitava a governar apenas. Já o Satã, ele recruta as suas vítimas, ele sai da sua toca, vamos dizer assim, e vai influenciar as pessoas negativamente e leva para lá. Então você vê que é diferente. A única coisa que prevalece, que tem igualdade, é que depois de ir para lá, você não tem como mais escapar. A única coisa que prevalece, certo? Se procurarmos a essência do vocábulo, né? Inferno, a gente vai encontrar a explicação para ele, né? No hebreu e também no grego. Em todo lugar você vai ter essa explicação. Mas no fundo, significa local para onde irão as almas culpadas, né? Após a vida aqui na Terra, vamos dizer assim. A Igreja Católica conservou essa ideia, apesar dos avanços que existem, mas para a Igreja Católica é um dogma. Ou seja, fez coisa errada, você vai então para o inferno. Não tem como fugir disso. E nessa mistura que ocorre, né, das ideias pagãs, né, e ideias cristãs, não deve ficar surpreso, porque faz parte do crescimento da vida humana. E Jesus não tinha como também mudar esses conceitos pelo pouco tempo que tinha aqui entre nós e também pela questão do conhecimento que era muito limitado. Na época, né, acreditava que a Terra era o centro do universo e, e para baixo era o inferno e para cima era o céu, vamos dizer assim. Daí surgir, né, essa ideia, né, que o céu ficaria acima da nossa capacidade de pensar, vamos dizer assim, nessa bola do azul, e como não via a parte de baixo, achava que embaixo seria o inferno. Mas com o tempo, né, a ciência positiva, a tecnologia está provando, né, isso, apesar de existir ainda, entre aspas, as pessoas terraplanistas ainda aqui no nosso planeta, em particular no nosso Brasil. A gente vai verificar então, né, que a ignorância humana é incapaz, né, de entender isso, mas à medida que vai desenvolvendo o progresso da ciência positiva, isso vai sendo esclarecido. E quando chega o estado do espírito, fica mais claro ainda porque mostra a vida após a morte. Certo? Apesar de existir uma palavra que eu não gosto de utilizar, né, que eu acho ela não faz parte do contexto doutrinário, ela faz parte do contexto do movimento espírita brasileiro, é a palavra chamada umbral, né? Está lá André Luiz, que ficou lá, a pessoa vai para o umbral e fica lá uma temporada. Aí fica parecendo mais, né, com a mitologia hindu. Eu prefiro mais a palavra, a terminologia, o conceito de mundo espiritual ou erraticidade, porque ela é mais coerente, vamos dizer assim. E Allan Kardec conclui, então, né, que lá no livro dos Espíritos, que já não existe no universo, né, essa questão de um lugar destinado para esse, né, cada um vai para o lugar a que ele seleciona, vamos dizer assim, né, se eu me associar a pessoas boas, eu vou me associar a pessoas boas, e embaixo, se fosse colocar essa pergunta no dia de hoje, de acordo com isso, o inferno, o paraíso, o umbral, né, não existiria como os homens nos apresentam. Sim, certo? Não são mais do que figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte. Então, essa é a questão lógica. E arremata, né? A localização absoluta dos lugares de penas e circunvências só existe na imaginação dos homens. Provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas que a natureza infinita não pode compreender. Então, eu prefiro analisar o inferno por esse ângulo dentro do conceito doutrinário espírita. Um abraço e até o momento em nosso canal Diretrizes Espíritas.